Eu queria começar cumprimentando o nosso grande líder trabalhista, o nosso querido Lupe. Uma vez, Lupe, o Brizola virou para o Sereno e falou: Sereno, pega essa bandeira e conduz o trabalhismo à vitória. Quero dizer para você, Lupe, que depois do Sereno, eu tenho certeza que no Rio ele deu essa bandeira para você. E é essa bandeira que você carrega com muita honra e com muito orgulho. E me sinto muito bem, porque eu conheço como é que são as reuniões do nosso querido PDT. E dirigi um cumprimento todo especial ao Ciro Gomes, ex-ministro da Integração. O Ciro Gomes é uma pessoa que eu considero de forma especial. Às vezes ele briga comigo, viu, Lupe? Mas eu sempre disse para a imprensa, ele pode fazer o que ele quiser, eu não brigo com ele por um motivo muito importante. A gente não briga com uma pessoa que demonstrou, ao longo do meu convívio com ele, uma imensa lealdade, capacidade de luta e dignidade. E eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: eu estou muito feliz de estar aqui, por alguns motivos. Primeiro, porque eu sei que eu estou entre amigos e companheiras. Segundo, porque nós temos estado, ao longo das histórias desse país, juntos, e temos tido uma posição comum em relação a duas questões que eu sei que são muito caras para o PDT. Uma é a questão da soberania nacional. Eu estou vendo ali uma faixa dizendo Petrobras, patrimônio do povo brasileiro. Esta questão nacional, que foi tão cara aos fundadores do trabalhismo, Getúlio, o João Goulart, e aqui eu queria cumprimentar o João Vicente e a Denise. Ao Brizola, e tem sido uma das bandeiras de luta e de defesa do nosso país, do Partido Democrático Trabalhista. A outra questão, que é uma questão fundamental, porque nós não seremos um país desenvolvido se nós não tivermos educação de qualidade. E nós sabemos a luta, o compromisso e o esforço imenso do Brizola ao colocar essa como uma das questões fundamentais no processo de redemocratização do nosso país e de construção de um novo caminho para o Brasil. Eu queria também reconhecer que eu estou muito feliz porque eu estou aqui lado a lado com aqueles que sempre lutaram pela democracia, resistiram à ditadura e muitas vezes foram aqueles que foram objeto não só da tortura, não só das mortes, não só do exílio, mas também foram o que experimentaram as primeiras manifestações das tentativas de golpe em processos de normalidade democrática. O impeachment que tentaram impor ao Getúlio é um prenúncio do que está acontecendo hoje no Brasil. A tentativa de construir, não um caminho em que nós tenhamos uma situação em que um governo pode ser julgado sim e deve. Um governo pode ser julgado sim, ser criticado e deve. Mas um governo não pode ser objeto de um golpe por razões que eles chamam de políticas,
que não são nem relativas à moral, nem tampouco relativas ao uso indevido de dinheiro público, nem tampouco devido a qualquer outra interrupção da atividade de governo. Não há nenhuma base para um impeachment, e eles sabem disso. E não ligam para isso também. Não ligam para isso. Não gostam de ser chamados de golpista, mas são. São formas diferentes de golpe que hoje ocorre e que tem ocorrido aqui na América Latina, algumas tentativas. No caso do Brasil, nós não somos um regime parlamentar em que se cria a desconfiança do governo e o governo é obrigado a montar um outro gabinete. Ou se estabelece alguma outra questão relativa à legitimidade do governo e, diante do fato que ele não tem a maioria, você tem de convocar uma nova eleição. Como se trata de eleição direta para presidente da República, e não uma eleição indireta, aliás, uma eleição proporcional, como é o caso do parlamento, e de uma eleição direta, que é a formação do gabinete, no caso do presidencialismo, é necessário que tenha culpa formada. Não se pode tergiversar sobre isso ou falar, não, é político, a razão é que eu não gosto do governo. E isto é algo que nós assistimos aqui nos últimos tempos. Sempre dito, eu não tenho, na minha vida, ao longo do tempo que eu passei no PDT ou no PT, eu não tenho nenhuma acusação de uso indevido do dinheiro público. Não tenho dinheiro no exterior. Tenho uma vida absolutamente ilibada. E honro os meus companheiros, porque eu sei que os meus companheiros, e falo aqui no PDT, sempre combateram o mau uso do dinheiro público, combateram a corrupção e, mais do que nunca, fomos sempre nós, do lado do povo brasileiro, que defendemos a democracia. Gostaria de dizer para vocês que eu vim aqui hoje, primeiro, para reconhecer essa imensa parceria e também agradecer, porque agradecer é um ato político em relação a essa posição que vocês têm. E também porque, para mim, na minha vida política, um homem teve muita importância e foi Leonel Brizola. A vida me permitiu duas coisas em relação aos heróis trabalhistas. Primeiro, trazer o corpo do Jango de volta. E a segunda, colocar Leonel Brizola entre os heróis da pátria. Eu digo isso porque eu acho importante um povo ter seus heróis. Quando a primeira vez que eu entrei na cadeia, lá em São Paulo, no presídio Tiradentes, tinha escrito, deve ter sido com um estilete, um grampo, alguma coisa, na pintura, aquelas pinturas de cadeia velha que tem 10 tipos de tinta, uma em cima da outra, e daí você pode riscar. Estava escrito uma frase que era: feliz do povo que não tem heróis. Na ditadura, feliz do povo que não tem heróis, porque o herói na ditadura é aquele que morre sob tortura, é aquele que morre sob perseguição, no exílio, enfim, ele é um povo que, para ter heróis, tem de ter um imenso sofrimento. Mas eu quero dizer para vocês que na democracia, feliz do povo que tem heróis. E nós temos heróis. Nós podemos dizer que nós temos heróis. Principalmente agora,
quando eu olho duas coisas. Eu tenho certeza, primeiro, o Brizola defenderia a soberania desse país. E o Brizola defenderia a democracia nesse país, a legalidade. Se tinha uma pessoa que tinha um faro imenso para as tentativas de golpe, até porque ele tinha sido objeto deles, esse é o Brizola. Quero dizer também que nós temos essa grande homenagem a ser prestada a dois grandes trabalhistas. Um, porque construiu o Estado moderno nesse país, chamado Getúlio Vargas. E o outro, porque era um reformista, porque era um democrata e que era um lutador. Um homem comprometido com os trabalhadores, que foi o nosso querido João Goulart. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Fico muito feliz também de encontrar vocês. É muito importante a gente olhar e ver que no Brasil nós temos pessoas como vocês, que têm um interesse imenso no desenvolvimento desse país. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós vamos voltar a gerar emprego e renda. Nós vamos voltar a desenvolver esse país. Eu fiquei recentemente estarrecida com uma frase que eu li no relatório do Fundo Monetário Internacional. Nós sabemos que o Fundo Monetário Internacional fala muita coisa. No último relatório dele, na última previsão mundial dele, ele avaliando a economia internacional, ele diz que 3 fatores são muito relevantes no atual cenário e explicam as dificuldades que o mundo enfrenta. O primeiro é a diminuição do crescimento da China, o segundo, a instabilidade no Oriente Médio. E o terceiro era a continuidade da situação crítica no Brasil. Ao que ele atribuía a situação crítica no Brasil? Não era a situação da economia. Eram 2 coisas, 2 fatores. O primeiro fator que ele atribuía era a instabilidade política, a duração da instabilidade política. E o segundo fator que ele atribuía era o fato das investigações quanto à Petrobras terem um prazo de duração maior e mais profundo do que eles esperavam. E que isso seriam os 2 principais fatores que eram responsáveis pelo fato deles terem de rever a posição do Fundo Monetário em relação ao crescimento da economia no Brasil. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho certeza que nós vamos estabilizar politicamente o país. Nós vamos assegurar ao país a tranquilidade para voltar a crescer. É esse o agradecimento que eu venho a fazer a vocês. É que vocês serão uma grande força para assegurar que nós voltemos a ter estabilidade política. Na democracia, é absolutamente normal que a oposição critique, que qualquer um critique, que qualquer um se manifeste, que qualquer um se divirja do que está acontecendo. Isso é normal. Agora, o que nós não podemos aceitar é que as questões que forem essenciais para o país não sejam objeto de uma ação conjunta visando a garantir que nós voltemos a gerar empregos, voltemos a gerar renda. Nós faremos a nossa parte. Tem gente que acaba com um programa social porque acha que tem de acabar, que reforma programa social para extingui-los. Nós não. Nós asseguramos, nós reformamos programas sociais para melhorá-los e preservá-los. Nós vamos voltar a investir. O Brasil vai voltar a crescer. Nós temos todos os fundamentos sólidos.
Mesmo diante de uma crise como essa que se vê internacionalmente agora de forma mais clara. Nos últimos dias, o preço do petróleo caiu, a China diminuiu muito a sua taxa de crescimento. E isso provocou oscilações em todo o mercado. Mesmo isso, nós somos capazes de crescer, porque temos as bases bem sentadas. Nós não vamos parar com o processo de inclusão social. E nós não vamos parar com a garantia de que, para nós, a educação é a questão central. Nós teremos, juntos, uma grande missão nos próximos dias, nos próximos meses. Esse jogo vai ser jogado agora, até março, até junho, neste ano de 2016. É aqui e agora que nós vamos decidir qual é o caminho do Brasil nos próximos anos. Por isso, eu conto com cada um de vocês. Agradeço imensamente o apoio. E quero dizer outra coisa. Aceito e preciso de sugestões, críticas, porque as críticas, sugestões de vocês, elas são no sentido de melhorar e de fazer com que o Brasil vá para frente. Por isso, Lupe, fiquei muito feliz de vir aqui. Estou muito feliz de ter te escutado. Você já declarou que me ama várias vezes. Espero que você mantenha a sua palavra. Não vai ter golpe!